Todo o quadrante esquerdo da pintura é ocupado pelo grande morro e pela fazenda ao pé dele. Note que ao redor dela há muitos sinais de atividade produtiva. A encosta do morro foi desmatada, sai fumaça da chaminé de uma das casas, há escravos que carregam folhas de bananeira, outro escravo conduz burros carregados pela estradinha. Este lugar, no início do século XIX, era considerado uma freguesia urbana. A fazenda que vemos ao pé do morro era uma fábrica de rapé, localizada no bairro do Andaraí. Rapé é um pó, resultante de folhas de tabaco torradas e moídas. Quando cheirado, provoca espirros. A fábrica pertencia a um senhor chamado Merron, um suíço, assim como o pintor Coindé. Veja como o artista cria uma área iluminada no fundo da tela. Além de atrair o nosso olhar para o horizonte, ele também coloca ali elementos que indicam a localização da fazenda em relação à cidade do Rio de Janeiro. Meio encoberto pelo morro, aparece o Palácio São Cristóvão. Depois, vemos a Pedra da Babilônia, ao lado da qual se ergueria mais tarde o Estádio do Maracanã. Mais ao longe, vemos o mar e as montanhas do outro lado da Baía da Guanabara. A ênfase na pintura de Coindé não está naquilo que é típico, como o pão de açúcar, por exemplo. Ao documentar uma propriedade produtiva, o artista põe em destaque uma paisagem transformada pela ação do homem, onde toda a atividade se dá na mais perfeita ordem e harmonia. A natureza é apresentada de maneira aconchegante e acolhedora, como se fosse um jardim. Podemos dizer que Coindé pinta segundo a tradição clássica. Esta baseia-se no uso das formas estáveis, na clareza, na busca de uma composição equilibrada, onde não existem tensões ou conflitos. Coindé no Brasil é um assunto sobre o qual sabemos pouco. Sobre a fábrica de rapé, sabemos que acabou passando para as mãos de um herdeiro chamado Borel, que abrasileirado virou Borel, nome que foi dado ao morro e à favela que o cobriu. Entramos nessa sala e vemos este enorme papel de parede chamado Vistas do Brasil. De fato, mergulhamos na imagem. Imagine isso no século XIX, quando ainda não havia cinema. No século XIX, papéis de parede como esse eram vendidos como elementos de decoração. Eram utilizados para decorar ambientes no interior das casas burguesas. Se o rádio já existisse, poderíamos ouvir uma propaganda assim. Já imaginou abrir uma porta em sua casa e, de repente, se ver transportado para um país distante? Viva no Brasil. Almoce perto dos índios sem tomar flechada. Veja jacarés, onças. Viva numa floresta sem mosquitos. Viaje sem sair de casa. Manufaturas Uber. Gravuras gigantes com temas de viagem. Encomende a sua. Esta propaganda também poderia ser veiculada em nossos dias. A manufatura Zuber ainda existe, como também todas as matrizes originais. É possível encomendar este papel de parede ainda hoje em dia. Olhe livremente para o papel enquanto escuta este comentário.
panorama, em grego, visão do todo. Esse desejo de ver o todo é muito importante para se entender a mentalidade e a arte do século XIX. Não era apenas a curiosidade por um novo formato. Havia um desejo de ampliar o conhecimento sobre o mundo. Havia um grande interesse por outras culturas. Este papel de parede foi criado por um artista chamado Deltil. Ouça o que ele próprio escreveu numa nota em 1830. Pensamos que nada seria mais apropriado para excitar a curiosidade do que oferecer ao público uma viagem pitoresca ao Brasil. Esse belo país onde encontramos, ao mesmo tempo, uma imagem da mais florescente civilização ao lado de cenas de selvagens as mais aflitivas para a humanidade. Pode-se assim, com esta paisagem, viajar sem sair de casa. Mas para que o público pudesse viajar sem sair de casa, alguém teve que fazer as malas e vir ao Brasil desenhar como era esse lugar. Esse viajante foi Rugendas. Todas as imagens do papel de parede foram extraídas do livro de viagem de Rugendas. Cenas do papel de parede. Logo na primeira cena, vemos o mesmo cavaleiro com o braço erguido e o touro ferido que Rugendas desenhou. Mas aqui, os cavaleiros aparecem com roupas europeias. A paisagem ao fundo não são as colinas de Minas Gerais, mas a cidade do Rio de Janeiro. Em vez de vaqueiros trabalhando, temos agora europeus caçando por esporte. Como diz o velho ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Caminhando para a direita, vemos uma cena de encontro entre índios e europeus. O encontro é calmo. Os índios usam tangas e oferecem uma arara de presente. A cena seguinte traz a vida selvagem na floresta. 3 índios caçam um jacaré. Atrás deles está aquela árvore com raízes estranhas que Rugendas desenhou. Repare na ponte de corda suspensa sobre o rio, nos índios, nas palmeiras, na onça, nos macacos. Todos os detalhes foram copiados de Rugendas e rearranjados num novo cenário, muito mais fantasioso. Cenas violentas se alternam com imagens mais civilizadas, entre aspas. Depois da floresta selvagem, vemos uma tranquila tropa de colonos europeus numa estrada de terra. Segue-se então uma cena de combate feroz entre índios e colonos. Há um negro morto por flecha. Em seguida, a paz retorna a esse jardim tropical, onde negros trabalham tanto para si como para os brancos, e nas águas calmas do mar, os barcos vão e vêm. Este papel de parede é uma imensa xilogravura, ou seja, todas as imagens foram impressas a partir de matrizes de madeira. O primeiro passo para a produção desse papel foi dado pelo artista Deltil. Ele selecionou as gravuras de Rugendas que lhe agradaram e redesenhou as imagens, inserindo-as num novo cenário. Fez um primeiro esboço em tamanho pequeno para ser aprovado pela manufatura Zuber que o contratou, e depois fez uma pintura a guache em tamanho natural. A partir desta pintura em tamanho natural, os gravadores da manufatura fizeram as matrizes de madeira. As matrizes são pequenas, no máximo 50 centímetros de lado. Cada matriz imprime uma cor, de modo que para fazer uma figura com várias cores são necessárias várias matrizes. Ao todo foram usadas 1.693 matrizes de madeira. A preparação das matrizes levou mais de 10 meses para se completar. Há um aspecto muito interessante relacionado com as cores utilizadas nesse papel. Deltil, além de fazer a pintura em tamanho natural, precisou indicar para a gráfica quais as cores que usou e em que ordem deviam ser impressas. Veja a lista de cores que Deltil enviou para a gráfica: 4 azuis, 4 violetas, 4 vermelhos, 6 tons de cinza, 4 amarelos, 6 tons de pele, 1 marrom, 1 preto. No total, 30 cores.
A lista vem com o título Nota para a ordenação das tintas e impressão das figuras e dos animais. Na hora de imprimir, o mestre ajusta a posição da matriz utilizando marcas na borda do papel. Imprime todos os azuis, espera secar, imprime os violetas, espera secar e assim por diante. Só no primeiro ano, a gráfica produziu e vendeu mais de 200 cópias desse papel. Para os padrões da época, foi um verdadeiro sucesso comercial. Estima-se que mais de 1000 cópias tenham sido vendidas para a Europa e a América. No século XIX, encontramos papéis de parede panorâmicos de todo tipo. Imagens do Egito, Grécia, países exóticos, temas históricos, cenas de batalhas. É como se as gravuras de um livro ficassem tão grandes que você pudesse mergulhar dentro delas. A imagem panorâmica estava na moda, e não apenas no interior das casas. Encontramos também imagens panorâmicas em praças públicas. Imagine, no meio de uma praça, uma construção alta, fechada, onde o público paga para ver, sobe longas escadas, até chegar numa sacada suspensa, de onde se vê uma gigantesca pintura com cenas de um país distante em 360 graus. A imagem nos envolve, torna-se um espetáculo. Estamos a caminho do cinema. Todo o quadrante esquerdo da pintura é ocupado pelo grande morro e pela fazenda ao pé dele. Note que ao redor dela aqui também o que ressalta é a luz. Estamos dentro da floresta. Um facho de luz vem pela esquerda e bate no tronco da árvore. Não vemos mais um elemento vertical. Vemos formas arredondadas. A luz caminha pelo chão, ilumina as pedras e bate nas costas de 2 homens. Parecem surpreendidos. Um outro foco ilumina 2 cavaleiros que se aproximam. Atrás dos cavaleiros, vemos a cidade e mais ao longe a montanha. Vemos que fora da floresta a luz é intensa. O artista, dentro da mata, observa e registra como a luz modifica as formas da natureza. Vinet era francês. Ao contrário de Rugendas ou Hildebrand, Vinet não faz rascunhos de campo a lápis ou aquarela. Ele leva sua tela e suas tintas para a mata e pinta ao ar livre. No campo, utiliza uma tela menor, faz um registro das massas de vegetação, estrutura a cena, pinta a luz daquele instante. No ateliê, repinta a mesma cena numa tela maior.
Você chamaria essa imagem de cascata ou de cachoeira? Veja como o artista realça a força das águas. A natureza aqui não parece um jardim tranquilo. As águas parecem ter uma força incontrolável. Dominam e imponentes quase toda a pintura. Os homens no lado esquerdo da cena parecem pequenos diante da queda d'água. Porto Alegre observa a cascata com um olhar romântico. Ou melhor, ele não a observa, ele se recorda dela. O quadro foi pintado em Paris. Porto Alegre estava há 1 ano na Europa estudando pintura. Talvez tenha se baseado em algum rascunho, talvez a tenha feito de memória. Lembrou-se de alguns pássaros que colocou sobre a pedra, de uma bromélia, da pedra coberta por um emaranhado de plantas. Envolveu a cena com uma luz avermelhada, nostálgica. Fez a queda d'água parecer enorme, sobretudo comparada com o homem sentado que a desenha. Fez da cascata uma cachoeira. Esta pintura marca um importante momento de transformação para Porto Alegre, uma transformação no seu modo de olhar para a natureza. Porto Alegre saiu do Brasil carregando um aprendizado clássico. Havia sido aluno de Debré, pintava segundo as mesmas regras clássicas que Landseer utilizou no seu Pão de Açúcar. Foi para Paris para continuar a estudar com pintores dessa mesma tradição. Mas ao chegar lá, foi fisgado pelo romantismo francês. A tela com a cascata da Tijuca marca este momento. Há uma dedicatória pintada sobre a pedra do lado esquerdo. Ela diz: Senhor Morro, uma lembrança da Mãe d'Água. Provavelmente foi um presente dado por Porto Alegre a um amigo pintor com quem estudava. Depois de algum tempo em Paris, Porto Alegre vive o seu período de artista viajante, percorrendo vários países da Europa, pintando outras paisagens. Ao voltar ao Rio de Janeiro, Porto Alegre torna-se diretor da Escola de Belas Artes e um dos introdutores do romantismo no Brasil. Foi uma figura importante no panorama cultural brasileiro. A pintura é de 1895. Os pintores viajantes introduziram um estilo descritivo na arte brasileira que acabou penetrando na obra de muitos artistas. Benedito Calixto, por exemplo, é um pintor paulista. Não é um viajante, mas pinta como se fosse um. Seu trabalho resiste à onda de subjetividade do romantismo. Ele pinta o primitivo Porto de Santos, local de onde era exportado o café, a grande riqueza paulista, com o desejo de descrever como é a paisagem, a arquitetura, os barcos, os atracadouros. Calixto foi um dos primeiros artistas que não frequentou a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e também optou por se estabelecer em São Paulo. Essa opção é um indício de que em São Paulo, no final do século XIX, começava a se formar um ambiente artístico diferenciado do da capital.
Paisagem com índios. Seu autor, Hildebrandt. À direita da tela, vemos 3 índios. Há um foco de luz sobre eles. Parecem pequenos, comparados com a natureza ao redor. Repare na grande massa de plantas no centro da tela. Não vemos o formato exato de cada folha. Não vemos uma descrição pormenorizada de espécies vegetais. Vemos manchas. Chega a ser intrigante a quantidade de naturezas mortas deixadas pelo artista, todas de grande qualidade. Seu autor, o brasileiro Agostinho José da Mota. As 2 telas da coleção brasiliana apresentam arranjos de frutas e flores da América tropical, coletadas diretamente da natureza. Pintadas como esmerado exercício de observação, são fiéis às composições consagradas pelos holandeses desde o século XVII. O artista, no entanto, compõe seus arranjos apoiando a jaca, o abacate, a carambola, a goiaba e demais frutas diretamente sobre o chão, como se aludisse a uma apresentação dos sabores produzidos pelo solo brasileiro. Por outro lado, na composição com flores, estas são escolhidas e arranjadas de maneira que o olhar do espectador é direcionado a partir de qualquer uma delas para o conjunto e a seguir para uma outra de diferente espécie. O artista consegue com grande habilidade transpor para a tela a diversidade de texturas e cores, de brilhos e reflexos que povoam o mundo natural. Todo o quadrante esquerdo da pintura é ocupado pelo grande morro e pela... Thomas Ender era um pintor de paisagens. Veio para o Brasil na mesma comitiva de Dona Leopoldina. Veio para acompanhar a viagem de Spix e Márcios. Com eles, percorreu o trecho Rio de Janeiro e São Paulo. Mas no final do primeiro ano adoeceu e retornou à Europa. Mesmo assim, fez mais de 1000 desenhos sobre o Brasil. Ou seja, Thomas Ender nunca esteve em Goiás, nem em Vila Rica, nossa atual Ouro Preto. Então, como fez essas 2 pinturas? A resposta está em Johann. Rugendas é ainda o único artista a publicar imagens do trajeto cumprido pelos escravos no Brasil. Repare na gravura Campos nas margens do Rio das Velhas. É o rio que corta a cidade de Sabará. Repare Ao voltar do Brasil, Rugendas dedicou-se em Paris à publicação de um livro de viagem. Nas litografias que ilustram sua viagem pitoresca através do Brasil,
Rugendas seguiu à risca o conselho de Humboldt e dedicou-se à representação das diferentes fisionomias da natureza brasileira. Note a aparência da floresta desmatada para a plantação, as araucárias que predominam nas regiões de altitude, Serra do Ouro Branco, ou a vegetação esparsa que se estende pelos campos do interior do país, campos nas margens do Rio das Velhas. Rugendas é ainda o único artista do Brasil a publicar imagens do trajeto cumprido pelos escravos no Brasil. Retratou desde o interior do navio negreiro até a chegada nas fazendas para o trabalho agrícola. A gravura que vemos mostra o descanso dos tropeiros. Ao voltar do Brasil, Rugendas dedicou-se em Paris à publicação de um livro de viagem. Nas litografias que ilustram sua viagem pitoresca através do Brasil, Rugendas seguiu à risca o conselho de Humboldt e dedicou-se à representação. Rugendas é ainda o único artista a publicar imagens do trajeto cumprido pelos escravos no Brasil. Retratou desde o interior do navio negreiro até a chegada nas fazendas. Thomas Ender era um pintor de paisagens. Veio para o Brasil na mesma comitiva de Dona Leopoldina. Veio para acompanhar a viagem de Spix e Márcios. Com eles, percorreu o trecho Rio de Janeiro e São Paulo. Mas no final do primeiro ano adoeceu e retornou à Europa. Mesmo assim, fez mais de 1000 desenhos sobre o Brasil. Ou seja, Thomas Ender nunca esteve em Goiás nem em Vila Rica, nossa atual Ouro Preto. Então, como fez essas duas pinturas? A resposta está em Johann Emanuel Paul, um cientista alemão que viajou por esses lugares e fez esboços utilizando uma câmera escura. A partir dos esboços feitos por Paul, Thomas Ender em Viena fez essas pinturas, dentre outras, para ilustrar o livro de viagem de Paul, chamado Viagem ao Interior do Brasil, publicado em 1832. Podemos notar que a arquitetura é bem reconhecível, mas as montanhas parecem um pouco estranhas ao redor. Rugendas é ainda o único artista a publicar imagens do trajeto cumprido pelos escravos no Brasil. Retratou desde o interior do navio negreiro. Repare na gravura Campos nas margens do Rio das Velhas. É o rio que corta a cidade de Sabará. Repare neste cavaleiro à esquerda. Carrega uma lança numa mão e gira uma corda na outra. Repare na sua roupa e no seu chapéu. É um vaqueiro trabalhando. Seu cavalo é branco e está de perfil, com o pescoço esticado. Repare no touro com o pescoço no chão. Mais adiante nesta exposição, estas figuras vão reaparecer. Guarde-as na memória. Ao voltar do... Este homem montado no cavalo é um artista viajante. Chegou ao Brasil em 1822. Veio porque foi contratado por um cientista. Ficou 2 anos por aqui, viajando e desenhando. Seu nome é Rugendas. Seu desenho parece uma descrição. Vemos claramente o formato das folhas, como se entrelaçam. Vemos plantas variadas crescendo umas sobre as outras, cipós caindo das copas. Veja quantas espécies podemos reconhecer. O cavaleiro nem olha para a estrada. Rugendas, com 20 anos, está encantado com o que vê. Rugendas dizia que a floresta brasileira era um caos vegetal. Mas seu olhar não se perde no caos. Ao contrário, encontra focos de interesse. A ideia da diversidade, o entrelaçamento das formas de vida,
a relação entre o clima e a vegetação eram ideias novas, fruto do avanço da biologia. Muitos artistas tiveram contato com as novas ideias da biologia porque justamente foram contratados pelos cientistas que queriam demonstrá-las. Rugendas veio contratado pelo barão de Langsdorff. Esse barão era o cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro desde 1813. Ele conseguiu o apoio do czar Alexandre I para a realização de uma grande expedição científica pelo Brasil. A equipe formada por Langsdorff incluía um zoólogo, um astrônomo, um botânico e o jovem artista alemão Rugendas. Pelo contrato, tudo o que Rugendas desenhasse no Brasil pertenceria ao barão de Langsdorff. Rugendas fez uns 500 desenhos no Brasil, mas só entregou 76 ao barão. Obviamente, romperam relações. Com os desenhos restantes, sabe o que ele fez? Rugendas voltou para a Europa, criou gravuras a partir deles e publicou um livro de viagem. O livro tornou-se um sucesso editorial em sua época. Foi editado e traduzido em vários países. As gravuras ao lado fazem parte dele. Estas gravuras fazem parte do livro Viagem ao Brasil, escrito por um jovem alemão chamado Neuwied. Neuwied foi um dos primeiros viajantes a chegar ao Brasil. Veio em 1815. Era amigo de Goethe, poeta alemão. Neuwied era um príncipe, interessava-se por etnologia e povos primitivos. Veio para viajar por uma região onde ninguém tinha viajado, o litoral entre Rio de Janeiro e Bahia. Passou pelo Espírito Santo, pelo sul da Bahia, e foi o primeiro viajante a registrar a língua e os costumes indígenas. Fez desenhos das tribos Camacãs e Botocudos, tribos que eram consideradas muito selvagens. Neuwied veio para um contato com o índio, com o homem primitivo, e conseguiu. Estudou-os, desenhou-os, fez até um dicionário. Foi um pioneiro, seus relatos são importantes até hoje. Aqui há um aspecto interessante. O índio que vemos nessas gravuras não parece um selvagem. Parece mais um homem puro, em contato com uma natureza não corrompida. São as ideias do bom selvagem guiando os olhos do desenhista.
O autor destas 3 gravuras é Benjamin Marie. Seu nome está escrito no canto esquerdo do quadro. Já passamos por um panorama feito por ele, no andar de cima. Era aquele com as plantas coloridas no primeiro plano e a cidade desenhada a lápis por trás. Marie gostava de desenhar plantas. Veja como descreve o entrelaçamento das espécies. Veja que no canto superior direito, uma palavra aponta para a ideia de fisionomia. Ao lado dela um número. Eram fisionomias catalogadas. Os desenhos de Marie foram utilizados para compor as gravuras do livro de Spix e Márcios. As imagens se entrelaçam como plantas na floresta.
Os panoramas de Chamberlain são gravuras feitas com matrizes de metal. Elas integram seu livro de viagem. Refletem a visão de um oficial da Marinha que observa o litoral com seus acidentes geográficos e suas fortificações. A arquitetura é desenhada de modo simplificado. O mar parece um grande lago, calmo, contido entre morros. A visão do aconchego da Bahia só é contrariada pelo texto, em que o artista relaciona os melhores pontos para atingir embarcações com balas de canhão. O brasileiro de outrora sempre jantou ao meio-dia e o negociante hoje a 1h. Em geral, não era costume apresentar-se numa casa brasileira na hora do jantar, mesmo porque não se era recebido durante o jantar dos donos. Muitas razões se opunham. Em primeiro lugar,
o hábito de ficar tranquilamente à vontade sob uma temperatura que leva naturalmente ao abandono de toda etiqueta. Em seguida, a negligência do traje, tolerada durante a refeição. E, finalmente, uma disposição para o sossego, depois do jantar. Um sono prolongado a que se dá o nome de sesta. O passatempo dos ricos depois do jantar. O brasileiro, com a boca abrasada pelo estimulante dos temperos e literalmente queimada pelo café fervendo, já semidesvestido, procura quase em vão em seus cômodos a sombra e o descanso, pelo menos durante 2 ou 3 horas. Adormecendo, afinal, banhado de suor, acorda lá pelas 6 da tarde, quando propicia a viração. Com a cabeça um pouco pesada, cansada da digestão, manda trazer um enorme copo d'água que bebe enxugando lentamente o suor que lhe orvalha o peito. Retomando pouco a pouco os sentidos, escolhe uma agradável distração que lhe encha o tempo até o cair da noite, hora em que, feita a toilette, prepara-se para receber visitas ou sair a passeio. É aí na varanda que, durante o silencioso descanso depois do jantar, abrigado dos raios do sol, o brasileiro se abandona sem reserva ao império da saudade. Essa delicada saudade, quintessência da volúpia sentimental, apossa-se então de seu devaneio poético e musical, que se exprime nos sons expressivos e melodiosos da flauta, seu instrumento de predileção, ou por um acompanhamento cromático improvisado no violão, e cujo estilo apaixonado ou ingênuo colore sua engenhosa modinha. Família de botocudos em marcha. Em 1816, vimos no Rio de Janeiro uma família de botocudos civilizados trazida das margens do rio de Belmonte, a fim de ser apresentada ao príncipe regente Dom João VI. O chefe era notável pelo seu costume, composto de um manto e um diadema de pele de tamanduá. Debré também para fez sua apresentação na corte, acrescentou viagem pitoresca e histórica por decência, um colete e umas calças de nanquim azul. Todos os outros indivíduos foram revestidos de uma camisa e de calças de algodão branco. Logo depois de voltar do Palácio de São Cristóvão, eles se apressaram em tirar as roupas que lhes haviam sido emprestadas para gozarem, como é de seu hábito, da liberdade de permanecer inteiramente nus. O pintor Debré também fez o seu livro de viagem. Chamou-se Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, em 3 volumes. No primeiro, ele retrata os habitantes que considera os menos civilizados do Brasil, os índios. Compare os índios de Debré com os índios de Neuwied. Para um, era o bom selvagem, o primitivo como bom e puro. Para o outro, o homem na natureza era a barbárie. Na gravura dos soldados índios, Debré mostra índios contratados pelo governo para capturar outros índios. Estranha a situação, e estranha também a caracterização das figuras. Botocudos, puris, pataxós e machacalis. Inúmeras tribos de índios civilizados apareceram sucessivamente no Rio de Janeiro a fim de ser apresentadas à Sua Majestade Imperial. Foi em 1823 que o coronel da milícia João Ferreira os trouxe da província de Minas Gerais.
os índios ficaram durante mais ou menos 8 dias na Ilha das Cobras, em um barracão da marinha, e recebendo víveres que o governo fazia distribuir-lhes 2 vezes por dia. Tinham uma aparência muito tranquila e não pareciam absolutamente contrariados com a importuna visita de todos os curiosos da cidade, ansiosos por contemplarem a horrorosa novidade. Os panoramas de Chamberlain são gravuras feitas com matrizes de metal. Elas integram seu livro de viagem. Refletem a visão de um oficial da Marinha que observa o litoral com... Sinetti, autor dessas aquarelas, era um marinheiro. Suas pinturas mostram a viagem que fez, seu navio saindo da França, a passagem por Gibraltar e Tenerife, a chegada ao Rio de Janeiro. A viagem prosseguiria ainda até Montevideo. Sinetti estava a bordo da corveta L'Expéditive, mais uma das embarcações da Marinha Francesa a participar do bloqueio anglo-francês da província de Buenos Aires, e dessa forma garantir o livre trânsito de mercadorias europeias na região platina. Chama a atenção a predominância das paisagens tomadas a partir da embarcação, típicas de um pintor em trânsito que se aproxima gradativamente do objeto de interesse. Há algumas aquarelas que mostram a intenção de Sinetti em lançar um livro de viagem, mas o projeto não se concretizou.
Sinéty, autor dessas aquarelas, era um marinheiro. Suas pinturas mostram a viagem que fez, seu navio saindo da França, a passagem por Gibraltar e Tenerife, a chegada ao Rio de Janeiro. A viagem prosseguiria ainda até Montevidéu. Sinéty estava a bordo da corveta L'Expéditive, mais uma das embarcações da Marinha Francesa a participar do bloqueio anglo-francês da província de Buenos Aires, e dessa forma garantir o livre trânsito de mercadorias europeias na região platina. Chama a atenção a predominância das paisagens tomadas a partir da embarcação, típicas de um pintor em trânsito que se aproxima gradativamente do objeto de interesse. Há algumas aquarelas que mostram a intenção de Sinéty em lançar um livro de viagem, mas o projeto não se concretizou. Outro marinheiro francês. Mas este publicou um livro de viagens. Suas imagens são mais convencionais, mais próximas de um cartão postal. Planitz chegou ao Brasil em 1832. Doutor em filosofia, foi o primeiro professor de alemão, história e geografia do Imperial Colégio Dom Pedro II. As litografias feitas a partir de seus desenhos foram publicadas em 1840 em Hamburgo. As imagens de Planitz foram publicadas formando conjuntos, álbuns ilustrados sem texto. Ao seu modo, eram também uma maneira de viajar sem sair de casa. As imagens, mesmo não sendo contínuas como os panoramas, pretendiam mostrar vários ângulos e abarcar o lugar como um todo. Logo mais, passariam a ser comercializadas também individualmente, dando origem aos cartões postais. Depois de Paris, o Rio de Janeiro foi a cidade mais retratada do mundo.
A imagem que vemos nesta tela é uma mescla de observação e fantasia, um meio termo entre documentar e compor. No primeiro plano, o artista cria uma espécie de cenário. Em vasos, vemos plantas típicas da região de São Luís do Maranhão. Tinhorão, arácea, alamanda roxa, estão sobre um giral, essa espécie de prateleira feita com troncos de palmeira, usada para cultivo de temperos e ervas. O giral, os apetrechos nele encostados, o bode, sugerem que o lugar é uma espécie de quintal. Acontece ali alguma atividade humana. A pintura descreve a paisagem com precisão. As folhas da árvore, as cores do rio, as plantas com raízes aéreas. Repare na curiosa escada em zigue-zague da Casa Branca. E a cidade que aparece ao longe, delineando o horizonte no centro da tela. O céu por onde passa um bando de guarás é um espetáculo em si. Sua pintura retrata a natureza, mas o que ressalta é a luz, as transformações da cor, os matizes. Não há muitos contrastes. Há uma linda diluição. Parece que enxergamos a camada de atmosfera no fundo da paisagem. Reghini era italiano. Desembarcou no Recife em 1856. Tinha 26 anos. Veio com uma companhia de ópera. Pintava cenários para os espetáculos. Ao contrário de muitos artistas viajantes, em vez do Rio de Janeiro, preferiu o Maranhão. Ao contrário deles também, veio e ficou. De São Luís mudou-se para Belém, onde viveu e morreu. Para nossa sorte, pintou bastante. As gravuras coloridas foram feitas por Steinman. São vistas do Rio de Janeiro. São uma espécie de história em quadrinhos. Retratam a chegada pelo mar, passam pela cidade, passam por uma plantação de café, mostram o caminho que sobe a Serra dos Órgãos até chegar em Nova Friburgo, onde vivia uma importante comunidade de suíços. Steinman era suíço. Chegou ao Brasil em 1825. Tinha 21 anos. Veio contratado pelo governo brasileiro para instalar aqui uma oficina litográfica. Sabemos que trouxe uma câmera escura. Muito provavelmente utilizou-a para desenhar estas vistas. Ficou no Brasil por 7 anos. Sabemos que vendeu sua câmera em 32 e voltou para a Europa logo em seguida. Estas gravuras, assim como as de Chamberlain, são águas tintas aquareladas. Eram gravuras mais caras, porque o requinte e a delicadeza das cores exigiam um trabalho minucioso e concentrado dos aquarelistas. Eram pintadas à mão, uma por uma.
As gravuras coloridas foram feitas por Steinman. São vistas do Rio de Janeiro. São uma espécie de história em quadrinhos. Retrata Thomas Ender era um pintor de paisagens. Veio para o Brasil na mesma comitiva de Dona Leopoldina. Veio para acompanhar a viagem de Spix e Márcios. Com eles, percorreu o trecho Rio de Janeiro e São Paulo. Mas no final do primeiro ano adoeceu e retornou à Europa. Mesmo assim, fez no século XIX, Sinetti, autor dessas aquarelas, era um marinheiro. Thomas Ender era um pintor de paisagens. Veio para no século XIX,